Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através das ondas da Rádio Boa Notícia FM, trazendo uma reflexão sobre a nossa existência, sobre o desprendimento e o enfrentamento da morte, né? Esta capacidade de nos desprendermos a cada dia de tantas coisas, tendo a morte como uma realidade presente em nossa vida. Então nós vamos estar refletindo hoje sobre a nossa existência, tendo em vista a morte e como podemos nos preparar para enfrentar esse momento que todos nós iremos enfrentar. Então alguns reagem com indiferença, fazendo de conta que ela não existe, ou que esse é um tabu que ninguém pode estar comentando e falando sobre a morte. Outros, ao contrário, tendo presente que a morte é presente, é uma realidade que faz parte da vida, organiza a sua vida de um modo mais provisório no que se refere a essa realidade temporal, acreditando-se que a qualquer momento e a qualquer instante pode perder a sua vida e assim viver uma outra realidade, a eternidade. Há vários modos de encarar e perceber esta realidade. Você já parou para pensar sobre isso? Esta é uma realidade que você pensa ou faz de conta que ela não exista, ignora tal pensamento, tal reflexão, não gosta de conversar sobre isso, prefere viver como se essa realidade não fosse aparecer sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que você ama, que você quer bem. Então pense sobre isso. Nós vamos estar conversando aqui sobre esta realidade existencial. Vamos estar trazendo aqui alguns pensamentos da teologia, da filosofia, da Bíblia, sobre essa realidade. Então quero saudar nesta manhã o nosso batalhão, o nosso 4º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, né? O nosso comandante, Tenente Coronel Rogério, com o nosso subcomandante, Major Jean Levi, das Forças Especiais do GOI, juntamente com todos os oficiais e praças e as famílias dos militares que também vivem às vezes preocupada, angustiada com o trabalho de risco que os seus fazem para que tenhamos uma sociedade segura, tranquila e serena. Quero saudar o nosso bispo, comandante da Diocese de Balsas, Dom Valentim Fagundes de Menezes, com todos os seus párocos, vigários paroquiais e colaboradores, leigos e leigas, que exerce um trabalho de evangelização na Diocese de Balsas. Quero saudar também você aí da zona rural, você que está no campo, está aí neste momento sintonizado, acompanhando a nossa programação, tomando o seu chá, tomando o seu café, quem sabe aquele chimarrão. Já é um pouco tarde para tomar chimarrão, mas como o chimarrão tem cafeína e o café também, então alguns acabam tomando o chimarrão. Bem, então, saudação a você aí da zona rural, você que já plantou, você que está plantando, você que ainda está preparando a terra, dependendo da cultura das sementes que você vai semear. Desejo sucesso aí na sua labuta, na sua rotina do campo. Não estresse-se, não torne a vida do campo uma vida estressada, uma vida agoniada, como é a vida da cidade. Aprenda a contemplar as maravilhas da natureza, as plantas, os animais,
as aves, né? A chuva, né? É vida. Então não se estresse, né? Coloque a vida em primeiro lugar. Quero saudar você que está na zona urbana da cidade de Balsas, das cidades circunvizinhas, onde chega aí o sinal da Rádio Boa Notícia FM. Minha cordial saudação. Você que já terminou as suas atividades de trabalho, já está no repouso do seu lar, você que está direcionando-se para o seu lar, para a sua casa, você que ainda está no trabalho, você ainda que está na estrada, a nossa saudação, que aquilo que vocês planejaram possa ser executado com êxito. Então, nos sintamos todos irmanados na mesma fé, na mesma esperança. Busquemos inspiração para o nosso tema na palavra do Senhor. Vamos fazer o nosso momento de oração, refletindo a partir de João 3,16, fazendo assim a nossa antífona de entrada. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. Quem nele crê não pereça, mas possui a vida eterna. Olha aí, João já nos tranquiliza que pela fé no Filho de Deus, nós teremos a vida eterna. Com esta confiança plena no Senhor, nós teremos a vida eterna. Nós que vivemos nesta realidade temporal, iremos passar pela morte e assim termos acesso à vida eterna, à eternidade. Que beleza, que maravilha! Isso alegra a nossa vida e nos dá esperança. E vamos para o Evangelho de hoje. Vamos refletir o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. Lucas 2, 22 a 35. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma.
uma espada te transpassará a alma, né? Palavra da salvação. Então, caros ouvintes, esse é o texto de João que vamos estar aqui refletindo no nosso programa de hoje, e a partir desse texto vamos estar conversando sobre a morte, sobre esta preparação para esse momento em nossa vida, e buscando inspiração, é claro, na palavra do Senhor e em outras fontes também. Então vamos voltar a nossa meditação agora para o texto, para o Evangelho de Lucas. Então nós observamos, primeiramente, que Maria e José e Jesus, o menino Jesus, eles seguem as tradições, obedecem a lei de Moisés, a lei do Senhor, que prescrevia, de acordo com a tradição judaica, com os costumes da época, a apresentação do primogênito, que deveria ser consagrado ao Senhor. Ele deveria ser apresentado ao templo, deveria ser apresentado. E aí, então Maria e José vão apresentar o seu filho, o Filho de Deus, no templo, e oferecer como sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, oferecendo como sacrifício. Ainda estava presente a cultura do sacrifício, como reparação, como expiação dos pecados, e também como sinal de benevolência, Vou fazer um sacrifício, uma oferenda sacrificial para obter da divindade, do sagrado, uma graça ou algumas graças, ou reparar as minhas faltas, reparar os meus pecados. Eram feitos sacrifícios, e neste sacrifício vinha as oferendas, as ofertas sacrificiais, Então tinha-se o costume de oferecer rolas, pombinhos, carneiros, então, e outros animais. Então tinha-se esta cultura do sacrifício, dentro da religião, E se observarmos essa prática sacrificial, ela vai se modificando, ao longo dos anos, das gerações, que vão tornando os sacrifícios, dando um outro sentido, dando uma outra conotação ao aspecto sacrificial. Você é uma pessoa que gosta de oferecer sacrifícios em reparação pelos seus pecados, pelos pecados dos outros, ou oferecer sacrifícios como forma de alcançar alguma graça, como forma de se autossugestionar emocionalmente, psicologicamente, para conseguir alguma coisa? Então pense sobre isso, Então nós percebemos que os sacrifícios, eles continuam de formas diferentes, mas eles continuam fazendo parte da nossa vida, das nossas tradições, E os sacerdotes estão dentro desta cultura sacrificial, oferecer sacrifício, orações e súplicas ao Senhor, por si e pelos seus, pela porção do povo de Deus que é confiada a cada pastor, a cada cuidador espiritual, das almas que lhe foram confiadas. Então o pastor tem esta obrigação de oferecer sacrifício, e o sacrifício maior, que nós oferecemos e que Deus ofereceu, foi o sacrifício do seu próprio Filho, que derramou o seu sangue na cruz por todos nós. Então, a partir deste sacrifício maior, os sacrifícios menores, os sacrifícios de rolas, pombas, animais, passaram a ser irrelevantes, tendo em vista que nenhum se iguala ao sacrifício do próprio Cristo, do Filho de Deus. Então, aí a cultura sacrificial, ela vai ganhando um outro sentido, um outro propósito, Um outro propósito.
E depois o sacerdote, na Eucaristia, na ceia eucarística, ele oferece o pão e o vinho, que são frutos né, do homem, do trabalho do homem, né? Oferece o pão e o vinho, né, frutos do homem, mas que pela graça de Deus se tornam, né, pela transubstanciação, o próprio Cristo, né? Então o sacrifício eucarístico é o oferecimento destas oferendas a Deus, e que por sua vez o seu próprio Filho se torna parte desta própria oferenda. É o próprio Cristo que é oferecido, e esse Cristo que se torna o alimento imperecível, né? O alimento que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que vai direto à substância, à essência da nossa alma, né? Então a Eucaristia é o próprio Cristo. Portanto, ao receber a Eucaristia, é importante que o penitente, ao fazer as suas penitências, os seus sacrifícios pessoais, ele tem esta consciência que agora ele vai ser purificado pelo próprio Cristo, por esse hóspede que vai entrar na vida dele, vai fazer parte da vida dele, vai habitar com ele, e cada um se torna assim templo e morada do Espírito Santo, templo e morada do Senhor, né? Um sacrário vivo, porque é o próprio Cristo que habita em cada um de nós. Então, com esta consciência espiritual, com esta consciência teológica, nós passamos a olhar também para o outro com esse olhar de fraternidade, de irmandade, vendo no outro o Cristo, porque Cristo habita no outro, Cristo está presente no outro, né? Antes da instituição do banquete eucarístico, nós já temos aí o próprio Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, a semelhança de Deus ele o criou, né? Então nós somos filhos e irmãos uns dos outros, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Então, com esta consciência, nós passamos a desenvolver uma cultura de respeito, uma cultura de cuidado, uma cultura de superação da violência, daquela relação de Caim e Abel, né? Então nós temos que superar este tipo de relação que leva à morte, mas sim construir relações que levam à vida, que edifica cada pessoa, que edifica cada ser humano. Então nós temos aí o sacrifício eucarístico, que é o maior de todos os sacrifícios, né? Então, retomando aqui o texto, eles vão ainda, né, nessa prática ainda sacrificial, fazer os seus sacrifícios, né? Jesus ainda não se sacrificou, ainda está criança, né? Aí eles seguem essa tradição, e chegando ao templo, né? Chegando ao templo, eles vão encontrar Simeão, que, movido pelo Espírito, vai ao templo, né? Ele vai ao templo, e chegando no templo, Simeão vê o menino Jesus, sente algo extraordinário, pede para colocar o menino nos braços, e ao colocar o menino Jesus nos braços, ele bendisse a Deus, ele glorificou a Deus. Abrindo aspas, eu vou repetir o que Simeão falou, né? O que está escrito no Evangelho no Evangelho de hoje, no Evangelho de Lucas, né? Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito de Jesus.
Então nós temos essas palavras belíssimas, e aqui entra o nosso tema, essa questão da morte, a preparação para a morte. Então nós temos aí um momento tão sublime, um momento tão maravilhoso na vida de Simeão, que ele deseja agora dizer, não, pronto, agora eu não posso ter mais alegria nesta vida do que esta alegria que eu experimentei agora, que é colocar nas minhas mãos o Salvador, aquele que salva a minha própria vida, né? E ele fica encantado, né? E sai com esta oração belíssima, né? De agradecimento a Deus, de despreendimento, e colocando-se como Maria nas mãos do Senhor, né? Ele acha que a missão dele já está cumprida, né? Já está cumprida, ele já pode ir para a eternidade. Ele se desprendeu de tudo, né? E aqui é o nosso ponto central, né? Nós vivemos a nossa vida terrena, né, nesta realidade temporal, e não sei porquê, mas a nossa natureza humana, né, que está impregnado pelos elementos do nosso planeta, do nosso meio. Aqui eu quero dizer a água, né, a terra, né, os minerais, o ar, né, tudo, né? Nós somos uma síntese de tudo isso que existe aqui no nosso planeta, né? Nós vamos encontrar nesse microcosmo que é o próprio ser humano, elementos desse macrocosmo, né, da Terra e também do universo, né? Em cada pessoa nós vamos encontrar. Mas esses elementos que se unem de forma extraordinária e compõem assim esta unidade fabulosa que é o nosso ser, que é a nossa individualidade, né, que é a nossa pessoa, que é a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre aquilo que somos, sobre aquilo que temos e aquilo que pretendemos ter ou ser. Então nós temos esta consciência e tem algo que parece que nos atrai para esta realidade, né? E queremos perpetuar a nossa vida nessa realidade, nesse planeta. Não sei se são esses elementos que nós temos, que eu acabei de repetir, né? A água, a terra, o fogo, o ar, os minerais que acabam nos atraindo para os próprios minerais que estão aqui nesta terra. Tanto é que às vezes a gente fica cavando a terra, cavando, até procurando ouro, procurando prata, procurando pedras preciosas, procurando os minerais, quer dizer, e às vezes a gente cava tanto que fica lá dentro, não sai de lá. Mas então temos que ter cuidado, né, para mantermos o equilíbrio diante destas buscas, diante destas ansiedades que nós temos em relação às coisas temporais, aos tesouros temporais aqui desta realidade em que nós vivemos, porque nós queremos construir, né? E vamos aí aproveitando a nossa adolescência, já começa da infância, aquele sentimento de posse, né? De querer ter as coisas, né? As crianças começam a brigar com os pais, com os parentes, querendo isso, querendo aquilo, e nós vamos criando uma cultura de preenchimento dessas necessidades, desses interesses, que às vezes são superficiais, são supérfluos, mas a gente acha que as coisas vão preenchendo certos vazios, certas necessidades. Então nós vamos acumulando coisas, aí vamos nos tornando jovens com esse mesmo espírito, com esse mesmo desejo de querer ter o desnecessário e não o necessário, e vamos trabalhando para ter coisas, trocando isso, trocando aquilo. É uma cultura muito consumista, e às vezes chegamos na idade adulta e até mesmo na velhice com tais sentimentos. Mas a própria natureza, ela é tão fabulosa
que ela vai fazendo com que, mesmo que a gente tenha esses desejos, mesmo que a gente tenha estas vontades de preencher a nossa vida com tantas coisas que não são necessárias, não só coisas materiais para adquirir, mas também comida, né? Comida que satisfaça, né, as nossas vontades, os nossos desejos íntimos, né? Então, de comer isso, de comer aquilo, né? Aí entra, né, o pecado da gula, né? A falta de controle, né? Gerenciamento da comida. Quer dizer, nós vamos fazendo esse tipo de busca, mas a vida ela vai apresentando depois, né? Um problema aqui, um problema ali, um problema de saúde. A gente pode comer isso, se a gente come isso, atrapalha aquilo, e vai complicando, né? Então, e a gente vai tendo que fazer esse exercício do desprendimento, né? Eu comia isso, hoje já não posso comer mais, né? Eu fazia isso, hoje já não posso fazer mais, né? Então, a própria natureza, ela vai nos ensinando que nós temos que nos desprender das coisas, né? Nós temos que fazer esta passagem de superação daquilo que nós mesmos nos esforçamos para construir, para deixar para os outros, para deixar nessa realidade temporal, para deixar nesse planeta aquilo que pertence a Ele, não pertence a cada um de nós, né? Que a gente aprenda a buscar das coisas aquilo que é necessário para manter o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, o nosso próprio espírito, os alimentos minerais, as vitaminas, os sais minerais, e tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência por algum tempo. E sabemos que mesmo essas substâncias demais ou não, e não na medida certa, elas também atrapalham o funcionamento biológico do nosso próprio corpo. Então, a natureza, o nosso próprio sistema vai nos ensinando ao desprendimento, vai nos educando para o desprendimento, de uma forma que às vezes nós não queremos aceitar. Por quê? Não temos uma boa coerência emocional entre o nosso pensar, entre o nosso sentir e entre o nosso agir. Então, nós atrapalhamos a nós mesmos, né? Nós somos os nossos próprios vilões, por conta das nossas ações, por conta dos nossos comportamentos. Então, nós temos aqui Simeão, que diz: agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor. Quer dizer, esse desprendimento, esse nível de consciência, que eu acho que deve ser algo máximo, né? Quando a pessoa tem esta sensação do dever cumprido, da missão cumprida, que agora entrega-se completamente ao Senhor, né? À disposição do Senhor. É como se ela tivesse tirado um peso da sua vida, um peso das suas costas, né? E isso nós observamos em certas pessoas, às vezes doentes, aflitas, pessoas em estados terminais, que estão aí em situações paliativas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como capelão hospitalar na diocese de Paderborn, no hospital Brüder Krankenhaus, né? É um grande hospital que tem lá na cidade. O meu trabalho como capelão era fazer o trabalho de Seelsorge. O que é esse trabalho de Seelsorge? É um termo alemão. Seele significa alma, né? Sorge significa preocupação. Então, uma preocupação pela alma, um cuidado pela alma. Então, o Seelsorge é alguém que trabalha na área do aconselhamento, na área da orientação. Não é um psicólogo, não é um psicanalista, não é um terapeuta, mas é alguém que dentro da teologia tem uma fundamentação teológica, né? Então a teologia lá que capacita para esta função de Seelsorge. Seelsorge pode ser um padre, pode ser um pastor,
pode ser um leigo, né, formado em teologia, ou que fez um curso para isso, pode trabalhar como Seelsorger nos hospitais, né? E não só nos hospitais, mas também pode trabalhar nos aeroportos, em lugares assim onde tem a presença de muitas pessoas. E o trabalho hospitalar do Seelsorger, né, do trabalho de orientação e aconselhamento espiritual, pastoral, ele diferencia. É claro que o trabalho do padre é um trabalho que parte da assistência sacramental, né, porque faz parte da formação teológica dele. Então ele vai dar uma assistência, né, unção dos enfermos, vai fazer o aconselhamento baseado na teologia, né, na ciência teológica, na espiritualidade. O pastor também vai fazer a sua orientação pastoral, né, de acordo com a doutrina teológica lá no caso é muito forte a teologia luterana. Então os pastores luteranos fazem esse trabalho muito bem de orientação, de acompanhamento. E é interessante que as pessoas lá no protocolo, quando já entram no hospital, elas já colocam se querem ou não assistência religiosa em perigo de morte ou em situações difíceis. O hospital já paga alguém para fazer esse trabalho, né? E dependendo da pessoa, se for um pastor, manda chamar um pastor que está à disposição. Se for católica, então chama um padre, né? Mas o próprio hospital já dispõe também de leigos, né, que faz esse trabalho de orientação. Eu acho muito bonito e muito necessário. E é um trabalho que não tira a função, por exemplo, da assistente social, não tira o trabalho do psicólogo. É uma outra dimensão, é uma outra capacidade de orientação, né? Então, é uma orientação que parte desta busca existencial, né, da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da crença, que é importante que o Estado reconheça e procure, na melhor forma possível, auxiliar as pessoas nesse sentido. Então, lá a gente percebia, né, na assistência, no cuidado com as pessoas, que aquelas pessoas que aceitavam a sua situação, sabia que não tinha mais volta, que faziam um processo de entrega, né, e ficavam aguardando a morte, então elas ficavam mais em paz consigo mesma, né, e aceitavam a morte, aceitavam o propósito da vida e já se preparavam melhor para esse encontro com o Senhor, né? Então, aquelas pessoas que tinham dificuldade de aceitar, tinham problemas ainda por resolver, situações relacionais complicadas, né? Conflitos internos, uma memória histórica ainda perturbada com certas vivências, com certas situações. Então, essas pessoas sofriam muito, viviam mais angustiadas, porque não conseguiam assim se libertar de tais situações e entregar-se inteiramente ao Senhor, seja para um possível milagre, seja para a vida eterna. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com tais situações e aprendi muito, né? Aprendi muito nesse contato com estas pessoas em tais situações. E todos nós iremos, de alguma forma, talvez, passar por tais situações. Então é bom que pensemos sobre isso, né? Que pensemos sobre isso para valorizar também a vida, essa oportunidade, esse momento que o Senhor nos concede de estarmos juntos, de estarmos com os nossos, temos a oportunidade de vivenciar tantas coisas em nossa vida, né? E Heidegger, né, um filósofo existencialista, ele vai dizer que a existência inautêntica
é um desvio, né? É uma vestigem existencial do homem, causada em primeira instância pelo modo de ser mais próximo do ser aí, né? Isso aí, pronto. Às vezes a gente vive como um ser aí, largado, né? E sem interesse, sem vontade, né? Mas a existência, né? A existência autêntica e inautêntica, né? Nós falamos de uma existência autêntica e de uma existência inautêntica, né? De acordo com Heidegger, a vida inautêntica é a vida cotidiana, né? Essa que nós vivemos, que leva à angústia e que se deixa levar pela situação, né? Nós vivemos trabalhando pelas coisas fugazes do dia a dia, né? E acreditamos que elas sejam necessárias, essenciais. Se não tiver isso, pronto. Mas nós vamos perceber que diante da morte, diante do sofrimento, isso é irrelevante, né? Nós temos que interromper uma série de coisas que a gente acreditava que era autêntica, né? Então, assim, a existência autêntica é de quem considera a possibilidade da morte como constante e tem consciência de se tornar para si e as responsabilidades e decisões. Então, a pessoa que considera a morte como uma possibilidade real e não fantasia, ela tem capacidade de tomar decisões mais coerentes, né? Coerentes e assumir maior responsabilidade pela sua vida, aproveitando assim o momento com mais intensidade, né? Com mais a disposição, né? E sem aquela angústia, né? De viver uma inautenticidade, né? De viver uma inautenticidade tentando enganar, tentando maquiar essa realidade. Uma coisa é a gente fazer uma maquiagem, né? Pintar o cabelo, pintar o rosto, né? E uma série de coisas tentando aí minimizar o efeito do tempo, da idade em nossa vida. Isso nos traz uma satisfação provisória e talvez necessária em alguns momentos, mas não é essencial, né? A existência autêntica do nosso ser vai além destas aparências, né? Então é importante, segundo esse pensador existencialista Heidegger, a gente ter presente com isso, né? Você tem a opção, né, de ter um espelho que você olha ali todo dia e vai se acostumando com os efeitos do tempo sobre você, né? Sobre as rugas e tal, e não sei mais o que. Você vai se acostumando, você não vai se assustar consigo mesma se você se olha no espelho todo dia. Agora, se você não tem esse hábito, né, de se olhar, de se observar, se você passa muito tempo sem se ver, quando você se vê, você vai se assustar, né? Então aí você às vezes isso acontece, né, quando a gente está aí em certos lugares onde na vida mesmo do campo, onde a pessoa se preocupa com outras coisas e às vezes não se preocupa com a gente, né? Às vezes não tem um espelho, não tem e tal, e a barba cresce, o cabelo cresce, as unhas crescem, enfim. E aí de repente quando a gente vê um espelho, falta se assustar, né? Então o espelho tem esta função muito importante, essa função didática de fazer com que nós nos acostumemos com nós mesmos, né? Com o efeito do tempo em nós mesmos, e vai ganhando assim essa autenticidade em relação a nós. Mas pode ser que a pessoa diga, não, eu quero fazer um reparo aqui, um reparo ali, um reboco aqui, um reboco ali, eu quero puxar isso para cá, eu quero puxar isso para lá. Tudo bem, é vontade, é interesse, a pessoa pode, quer, ninguém discrimina ou recrimina tal iniciativa. Porém, no final das contas, nós temos que perceber o que é mesmo autêntico em mim, né? O que é realmente real. É a morte. É o que nos diz esse pensador Heidegger. Então, nos preparemos, porque essa danada, mais cedo ou mais tarde, vem ao nosso encontro. Não vamos ter pressa, mas vamos nos preparar
e nos preparamos confiando no Senhor. Ele que é o nosso defensor, Ele que é o nosso cuidador. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Eu sou o caminho e a vida. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E esta luz que nós queremos no final de nossa vida. Então, caro ouvinte, nós temos aí estas reflexões que o Evangelho de hoje nos leva a pensar, a refletir, baseado nesta experiência de Simeão. Agora, Senhor, podes deixar partir em paz teu servidor. Né? Esse desprendimento, esta sensação da função cumprida, aí ele ganha a autenticidade da sua vida, né? Confiando, entregando-se ao Senhor. Então, para Heidegger, ele diz o seguinte: a vida do homem será inautêntica ou autêntica conforme ele se guia primeiro ou pelo segundo, né? Ou seja, ele guia a sua vida de forma inautêntica ou autêntica, né? E aí cada um tem que saber, né? Às vezes tem pessoas que consideram a inautenticidade como autenticidade, e vice-versa. E aí fazer o quê? Cada um é o juiz da sua mente, é o juiz da sua ação. Mas reflita, pense sobre isso, não seja você a enganar a si mesmo, né? Então tem uma vida inautêntica ou banal quem se deixa dominar pela situação. O desejo de saber se tornar vão. O inautêntico sabe que naquilo que é massa, sabe aquilo que pode submeter prazerosamente à lei da massa. O que é massa, né? Essa relação vai com as outras, né? As pessoas dizem isso, eu vou ali. Estão dizendo que isso aqui, então eu vou para lá. Quer dizer, a pessoa não tem autenticidade, não tem vontade, ela perdeu a sua criticidade, ela se deixa levar, ela aceita tudo, né? Com facilidade, não questiona, não provoca uma reflexão. Se você não provoca uma reflexão, as coisas não mudam, elas vão se tornar repetitivas, e às vezes vão perdendo o sentido, né? Para quem criou um determinado sistema, ele vai funcionar durante um tempo. Depois, esse sistema precisa ser revigorado, precisa ser modificado para ir atendendo a necessidade das outras pessoas que não fizeram parte da criação desse sistema. Aqui eu falo de sistema social, sistema cultural, sistema econômico, né? Sistema religioso, todos os sistemas, o sistema educacional, né? Então nós vamos percebendo as mudanças, as alterações, isso é necessário. Quer dizer, a gente não pode estar irritando o sistema completamente, imediatamente, mas a gente vai modificando uma coisa aqui, modificando uma coisa ali, provocando certa reflexão aqui, certa reflexão ali, para que as coisas vá se adequando à necessidade dos mais jovens, à necessidade das novas gerações. Não repetindo, é claro, os erros. Tem gente que não viveu certas coisas e quer repetir, né, os erros que nossas gerações já cometeram, ou que gerações antes de nós cometeram. Não, vamos trabalhar para o aprimoramento da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa sociedade, né? Então esse é o esforço que temos que fazer para viver uma vida mais autêntica, uma vida mais equilibrada. É isso aí, caro ouvinte, né? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, para que você possa estar recebendo todos os dias o Evangelho do dia, com a breve reflexão,
Aí você ativa lá o sininho, né, que você vai estar recebendo. Se você gosta da nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia e lá no canal, coloque um joiazinho aí no nosso canal. Esse é um canal que não temos patrocínio, né? É um trabalho voluntário, né? Esse que nós fazemos aqui na Rádio Boa Notícia FM. A gente agradece a abertura da rádio para esse programa, né? Saúde Mental e Resiliência. A gente agradece ao bispo Dom Valentim, ao padre Genivaldo, que é pároco de Balsas e diretor aqui da Rádio Boa Notícia, que abriu esse espaço para o nosso programa Saúde Mental e Resiliência. Então, se você gosta, aí vá lá, faça o seu comentário, deixe o seu comentário, e isso ajuda, né, a alimentar um pouco o nosso trabalho, a nossa meditação. Mas se não quiser fazer comentário, também não faça. A gente, por enquanto, a gente ainda está motivado para continuar fazendo o trabalho aqui na Rádio Boa Notícia FM, né? Isso faz parte da vida, tá certo? Então vamos nesse momento invocar a bênção e a proteção de Deus. Quero fazer aqui uma oração a Nossa Senhora de Aires. Ó Nossa Senhora de Aires, minha mãe querida, Senhora dos Aires Celeste, assim como teu filho Jesus desejou guardar os filhos de Deus, como uma galinha guarda seus pintinhos debaixo das asas, assim desejo eu ser guardado sobre a proteção do teu manto sagrado, para que as doenças e enfermidades do corpo e da alma não prevaleçam sobre mim. E ainda, Mãe bondosa, afável e fiel, se for do teu agrado, oculte-me dos olhos dos filhos, oculte-me dos olhos dos inimigos, que o brilho alvejante das vestes do teu Filho ressuscitado ofusque com o seu brilho os olhos dos filhos das trevas, para que eles não me descubram do teu manto, mas descubra a compaixão, o amor, a ternura e a misericórdia. Tudo isso te peço por meio do teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Com esta oração, a Virgem de Aires, encerro aqui este programa, desejando a todos uma noite abençoada, você que está nos acompanhando agora à noite, você que irá nos acompanhar durante o dia, lá no canal Saúde Mental e Resiliência, um bom dia. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.